Eu segurei na mão da rainha, né? Eu dancei com ela, então. Pera aí. Foco E na com o dança com a Duque, rainha. Como é que foi essa dança com a rainha? a rainha, ela, quando a gente vai para Balmoral, ela faz uma festa em Balmoral que chama Gillies Ball. E daí ela convida a Army, né, o exército, e convida algumas pessoas da sociedade, assim, que naquela época, né, foi bem no começo que eu entrei no palácio, eu não tinha, se eu visse alguém famoso, eu sou a pessoa mais desligada do mundo, assim, sabe? Eu não reconheceria. E daí eu fui para essa festa, e daí tem a gente, durante a tarde, né, do tempo que a gente está lá em Balmoral, a gente recebe aulas de como dançar para essa festa, porque essa festa eles dançam só as danças escocesas. Então o Paipa da rainha, que é o cara que toca a gaita de fole, ele dá aula para gente das danças. Ele é chato, esse cara. Não tô afim desse cara, não. Ah. E aí ele E ensina daí, vocês. aí eu atendi essa festa, você pode. Foi o dia que eu tomei, acho que o vinho mais caro da minha vida, porque o sommelier da rainha, Putz. antes, a gente era muito amigo, a gente é muito amigo até hoje. E ele chegou e falou para mim, Dani, o que você vai querer beber, né, na festa? Porque para os funcionários eles trazem umas garrafinhas assim separadas para a gente beber antes de ir para a festa lá. E daí, porque tem um jantar também. E daí ele falou: o que você vai querer beber? Daí eu falei assim. Ele falou: tem gin, tem porto. Eu falei: eu queria beber um vinho. Daí ele virou e falou assim: tem vinho branco. Eu falei: mas eu gosto de vinho vermelho, né? Ele falou assim: você quer beber durante o jantar ou você quer tomar o melhor vinho vermelho que você já tomou na sua vida? Daí eu falei, nossa, ele pergunta, né? Eu quero tomar o melhor vinho vermelho que eu já tomei na minha vida. Daí ele pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, depois que limparem lá a mesa da rainha, eu te trago o seu vinho. E daí, assim, ele abriu um vinho, né, para ela, para a rainha, da adega dela, e eles nunca bebem tudo. Então sobrou tipo meia garrafa e Meu ele Deus. trouxe, largou na minha porta do meu quarto. Cheguei na porta do meu quarto depois da festa, tinha meia garrafa do O vinho lá. mesmo vinho que a rainha bebeu. Quanto O que é uma mesmo que garrafa ela tomou. dessa? Agora deu uma curiosidade. Ele chegou a te falar? Às Ele vezes falou era que um custava Xandão. muito dinheiro. Ele falou isso aqui custa praticamente a meia garrafa custa praticamente ele falou, né, o nosso salário, mas eu sei que ele ganhava muito mais que eu, claro. Que ele é o sommelier da rainha, mas ele falou isso aqui custa um salário nosso por mês. 10 pau. Enfim. Deixa eu te falar então. E aí, como é que você dançou com a rainha? Qual que é a história da dança? Ela dançava com todos os Então, funcionários? daí, não, eu estava conversando com a governanta do Palácio de Buckingham, né, quando o Piper lá anunciou que todas as mulheres deveriam ir para o centro do salão. E eu fui andando para trás, assim, porque é para formar uma bola no meio, então as mulheres formam uma bola tipo uma roda, uma bola, uma roda de mãos dadas, de, 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 de com as costas para o centro do Do círculo, salão. do círculo. E daí, na hora que eu fui, assim, eu fiquei olhando para a cara dela e eu vi ela, tipo, me dando um sorriso estranho. E daí eu só estiquei a mão assim para o lado para dar a mão para a próxima mulher que estava do meu lado. Quando eu olhei assim, era a rainha, aquela mãozinha pequenininha dela. E eu falei, meu Deus.
eu não posso apertar a mão dela, né? Como que eu vou fazer? E daí foi muito engraçado porque as mulheres formam esse círculo no meio, como se a gente tivesse olhando para o lado de fora do círculo, e os homens fazem um do sentido oposto. E daí as mulheres vão para um lado e os homens vão para o outro, que nem coisa de festa junina Quem que a vai dar gente tinha. namoro do Silvio? Sim. Aí você para de frente, e daí você dança com a pessoa de frente para você. E ela pegou e falou assim para mim: a gente tem que convidar da próxima vez mais mulheres, porque tem muito homem. E, e daí eles vão ficar sem dançar. Ela falou: da próxima vez chama suas amigas, fala, vamos lá pra festa. Tipo, você poderia chamar umas amigas tuas, assim? Chamar, botar no. Não, né? Ah, tá. Ela falou Não, só mas por não. educação. Outros funcionários, eu acho que naquela época ela nem sabia que eu era funcionária dela, talvez ela achou que eu fosse alguma convidada, entendeu? Então, ela falou: Caramba. a gente precisa chamar mais mulheres, né? Porque se você parar de frente, se tiver mais homens do que mulheres, os homens têm que, tipo, sair para fora e daí não vai Sim, dançar com sim, sim. ninguém. Olha, que doido. Agora acho que é legal que você tá me falando da história do círculo e tal. Eu preciso saber, assim, meu achismo diz que tem muita excentricidade na família real. Até porque eu assisti o The Crown, que eu recomendo, aliás, é uma das séries mais legais que eu já vi, é muito interessante. Primeira pergunta que eu te faço é: o The Crown, ele é uma visão correta do que acontece? E a segunda pergunta que eu já te faço na sequência é: quais são essas excentricidades que tem, né, que o The Crown teoricamente mostra corretamente, ou outras coisas que você pode falar? Então, eu não assisti todas as séries do The Crown. Eu assisti só a Season 1, Sim, né? primeira temporada. A primeira temporada. Achei bem fiel ao que a gente ouve nos bastidores do palácio, né? Que acontecia, que ainda acontece. Então, porque que fizeram um trabalho muito bem feito, assim. A fotografia eu acho perfeita, assim, porque o cenário é muito fiel ao que tem dentro do palácio, né? Então, se você vê móveis, essas coisas são Bem são próximos. bem fiéis. É. É.